O nosso público-alvo são os portadores de feridas cadastradas pelo Sistema Único de Saúde e particular. E quais são os critérios para esses pacientes aderirem ao nosso projeto Cicatriz? Primeiro, enquadrar-se no público-alvo. Depois, é necessário existir a vaga disponível conforme a capacidade operacional na unidade. Assumir o compromisso de continuidade do tratamento, porque nós temos muito paciente, né, portadores de feridas, então é preciso fazer a primeira consulta com o enfermeiro, ver a disponibilidade, avaliar certinho se enquadra para fazer o tratamento, porque existem tratamentos mais rápidos, mais longos, então é necessária a instituição ter essa análise da demanda, né? O acompanhamento será feito aos portadores de feridas, que terá o acompanhamento por toda a equipe de saúde, levando em considerações a atribuição de cada profissional. Como eu disse no capítulo 1, cada profissional tem a sua competência e a primeira avaliação é sempre feita com o enfermeiro. As trocas das coberturas serão de acordo com a necessidade do portador de ferida, a critério do profissional de saúde, não podendo extrapolar o máximo preconizado de cada produto. Conforme a gente ainda vai chegar nesse capítulo de esclarecimento da ferida e das coberturas, mas tudo tem um protocolo a ser seguido. E como que é a alta desse tratamento? Deve comparecer após 2 retornos, né? Após 7 dias e após 15 dias. Então, terminado o tratamento, ainda tem essa reavaliação para análise de alguma recidiva. Aquele cuja lesão apresentar estagnação total por 3 meses consecutivos, isso está no manual, porém eu acredito que ainda pode ser avaliado em menos tempo. Hoje a gente observa uma estagnação da ferida, às vezes na mesma semana. Então, precisa ser encaminhado para o médico fazer uma avaliação. Então, nós temos aí esse suporte médico também para poder dar sequência no tratamento. Os encaminhamentos. Para quais especialidades nós vamos encaminhar o paciente? Às vezes é necessário fazer um encaminhamento para o cirurgião, para o endocrinologista, angiologista, infectologista, dermatologista, entre outras especialidades que nós temos. Deverão ser feitas após avaliação médica e discussão com a equipe de enfermagem, né? A gente não tem como trabalhar com ferida sozinhos, nós somos uma equipe multidisciplinar e cada vez mais temos integrantes da área de saúde para beneficiar o paciente. Inclusive, no capítulo 1, eu esqueci de mencionar a farmacêutica, que faz parte também da nossa comissão de curativo, é muito importante. Os critérios de abandono, né? O critério de desligamento. É o abandono, a cura, quando o paciente não comparece 2 vezes consecutivas ou mais, sem justificativa, e quando também não segue as orientações dadas pelo profissional de saúde quando vem a óbito também, né? Então, são alguns critérios que a gente deve seguir, porque o profissional ficar ali também fazendo o trabalho, o paciente não colaborando, já é um critério de desligamento. O fluxo de atendimento, vou disponibilizar para vocês, que inicia com a primeira avaliação do enfermeiro, tratamento seguindo o guia, né, que é o nosso manual elaborado do projeto Cicatriz, e todos esses encaminhamentos aí citados. A reavaliação também é periódica com o enfermeiro. Os curativos serão feitos pelos técnicos e pelos auxiliares, mas é necessário ter um critério de avaliação intercalada aí com o enfermeiro, que também é pré-combinada na primeira avaliação. De repente, é preciso fazer de 3 em 3 dias, de 7 em 7 dias, de 15 em 15, então vai depender do caso individual. Como eu sempre falo, o paciente, ele é único, então o tratamento também é todo individualizado. Primeira avaliação é com o enfermeiro. E o que deve ser visto nessa consulta de enfermagem?
Como eu disse para vocês, o nosso projeto ele é diferenciado. Ele segue a escala Hawkins. Então, nós temos um método próprio. Então, nesse método próprio, nós vamos avaliar o quê? Qual o sentimento desse paciente na primeira consulta e todo o histórico passado. O que ele sentiu, qual o nível vibracional desse paciente, para a gente poder traçar o tratamento. E isso a gente vai chegar ainda no assunto que é sobre a avaliação dos hertz, é sobre a energia humana, é sobre o que impacta da energia no tratamento. Então, além dessa avaliação, né, que nem sempre é abordado normalmente na consulta de enfermagem, isso é um método próprio e único que nós estamos aqui disponibilizando. E após, vamos avaliar a ferida e registrar os dados na ficha de avaliação na ferida. De que se trata essa ferida? É uma ferida aguda? Por corte contuso? Por acidente? Pós-operatório ortopédico? Ferida crônica? Pé diabético? Mista, vascular e etc. O que é essa ferida? Esse é o primeiro passo. Informar sobre as normas do serviço disposto aí e solicitar alguns exames caso o paciente não tenha. Solicitar cultura de fragmento e antibiograma caso seja também uma ferida infectada e prescrever a cobertura de acordo com a padronização da instituição. Por isso que é muito importante ter a comissão de curativo, porque quem faz essa padronização é a comissão. Depois eu vou fazer um vídeo explicando só sobre comissão de curativo, como montar, como se monta, o que se faz, como que se faz, o que é avaliado. E essa comissão determina quais são as coberturas aí disponíveis na instituição. Realizar o curativo e determinar o período de troca. Caso seja necessário fazer o debridamento mecânico, será feito pelo enfermeiro. Sempre explicar para o portador sobre os cuidados durante e após o tratamento, como dieta, higiene, vestuário, repouso, hidratação oral, tópica, a troca do curativo, cuidado com a cobertura secundária e sempre solicitar avaliação médica quando necessário, também muito importante. Nas consultas subsequentes, avaliar o aspecto da ferida, redefinir a prescrição da cobertura, se necessário, mensurar a ferida a cada 7 dias. Eu gosto ainda de mensurar menos. Eu acredito que de 3 em 3 dias. Pode ser que consiga já ter uma diferença da ferida. Às vezes não dá para mensurar, mas por foto a gente consegue ver melhor. Registrar a evolução em impresso específico, né? Conforme o prontuário disponível para a gente. Suspeitou de infecção, sempre pedir a cultura. Avaliar a glicemia, avaliar a hemoglobina menor ou igual a 10. Então, isso é muito importante. Se o hemograma já tem aí constatado uma anemia, é importante o aporte nutricional, por isso a atuação da nutricionista. E agendar o retorno das trocas do curativo no ambulatório, conforme já citado, e programar os retornos após a cicatrização. Então, é isso que se faz na consulta com o enfermeiro. Revisão teórica, anatomia e fisiologia da pele. Por que eu sou tão apaixonada pela cicatrização de feridas? A pele humana é o maior órgão que tem no corpo humano. Então, é muito assunto, é muito complexo, é muito desafiador, é muito conteúdo e é necessário sempre estar atualizado para desenvolver um bom trabalho. Então, nós temos a anatomia e fisiologia da pele composta por 3 camadas, né? Que é epiderme, a derme, a hipoderme ou tecido subcutâneo. Então, nós vamos falar agora da epiderme, que é a camada externa avascular composta por várias camadas de células. Sua principal função do organismo e constante regeneração da pele. Impede a
penetração de micro-organismo ou substâncias químicas destrutivas. Absorve a radiação ultravioleta do sol e previne as perdas dos fluidos e eletrólitos. A derme, camada intermediária, constituída por denso tecido fibroso, fibras de colágeno reticulares e elásticas. Nela se situa os vasos, os nervos e os anexos cutâneos, as glândulas sebáceas, sudoríparas e folículos pilosos. A hipoderme é a camada mais profunda da pele, também chamada de tecido celular subcutâneo. Tem como função principal o depósito nutritivo e reserva, funcionando como isolamento térmico e proteção mecânica quanto às pressões e traumatismo externos, facilitando a mobilidade da pele em relação às suas estruturas subjacentes. Fisiologia da cicatrização. A pele é a primeira linha de defesa contra micro-organismos patógenos. Quando ocorre a quebra da integridade da pele, inicia-se imediatamente o processo de cicatrização para restaurar o tecido lesado. Nós vamos falar das 4 fases. A primeira é hemostasia, que é a agregação de plaquetas e liberação de citocinas. Segunda fase inflamatória é a inflamação precoce, que tem ali o acúmulo de neutrófilos. Inflamação tardia, nós temos acúmulo de monócitos, macrófagos e linfócitos. A fase proliferativa, que é a fase 3. Temos a formação de tecido de granulação, proliferação de fibroblasto e de células endoteliais. Temos a formação da matriz extracelular, que é a síntese da matriz extracelular pelo fibroblastos. E temos a reepitelização, que é a proliferação e migração de queratinócitos. A quarta fase é de remodelagem. Então, nós temos a remodelagem, que é a degradação da matriz extracelular e a reordenação do tecido conjuntivo, para que seja feito a cicatriz. Aí eu pergunto, quais os tipos de cicatrização? Nós temos a por primeira intenção, decorrente de procedimentos cirúrgicos. As bordas são aproximadas geralmente por sutura e fio cirúrgico. Promove uma epitelização mais rápida com a diminuição da possibilidade de infecção e menor contração cicatricial. É considerada a forma de cicatrização ideal. A por segunda intenção acontece quando a perda tecidual completa ou dano excessivo no tecido, como nas queimaduras, nas infecções da lesão. Neste caso, não há aproximação das bordas, é mais prolongada do que a anterior, porque necessita de grande formação de tecido de granulação no preenchimento do espaço morto. Até que a contração e a epitelização acontece, quando a perda tecidual é muito grande, pode haver uma deformidade ou uma disfunção ali no local. A por terceira intenção ou primeira intenção retardada ocorre quando qualquer fator retarda o processo da cicatrização e passa a ser necessário deixar a lesão aberta para drenagem ou para debelar possível infecção. A ferida é deixada aberta por um determinado período, funcionando como cicatrização por segunda intenção, sendo suturada posteriormente como ferida de primeira intenção. Fatores que interferem na cicatrização. Consideramos uma cicatrização lenta quando o período fisiológico excede de 2 a 3 semanas. As razões para que esta alteração são os distúrbios locais ou sistemas. Vamos citar aí, condições locais.
agressão recorrente a diversas no leito, problema circulatório e hipóxia local, queda de temperatura local, desidratação e secura excessiva, excesso de umidade, edema, presença de tecido desvitalizado, ação de carga bacteriana e infecção. O que contribui também, aumento da idade do paciente, porque já tem uma diminuição da função protetora da pele, efeito da idade das células da pele, alterações fisiopatológicas, possibilidade de problemas nutricionais. Fatores fisiopatológicos, nós vamos ver aí. Má nutrição, obesidade, problemas cardiovasculares, respiratórios, imunológico, neoplasia, e que contribui para esses fatores aí da má cicatrização. O tabagismo, etilismo e esse estado geral do paciente. Tratamento inadequado da ferida também, né? Que é aplicação de agente tópico ou cobertura inadequada, vai atrapalhar aí na cicatrização. E problemas na identificação e no tratamento adequado, que também não vai ser eficiente. Efeitos adversos, outras terapias. Nós temos o que contribui para atrapalhar? Radioterapia, drogas anticoagulantes, drogas vasoativas, drogas citotóxicas e tratamento prolongado com anti-inflamatório e esteroides. Os fatores psicossociais, né? Muito importante isso daí, porque os efeitos da ferida na imagem corporal do paciente. Quando chega-se nesse assunto, comprova-se que o método cicatriza avalia através da escala de Hawkins o sentimento do paciente, que é o quê? O efeito que essa ferida tem na vida desse paciente. Quais os problemas que ele tem com odor, com a dor? Então, às vezes, esse paciente já começa a ter problemas psicossociais no sentido de não querer sair de casa, porque aquele ferimento tem um cheiro, outra pessoa vai ficar sentindo, vai ficar incomodada. Já tem uma dificuldade de dormir, de descansar. Todo esse estresse relacionado à ferida gera um isolamento social, a falta de confiança do paciente e outras pessoas próximas do tratamento. Então, de repente, o paciente faz o tratamento no local que ele não confia nos profissionais. Então, já tem um problema aí que o medo já gera o bloqueio, a atitude negativa do profissional ante o tratamento de suas possibilidades. Quantas vezes nós, como profissionais, a gente bate o olho na ferida e fala assim, isso daí não vai fechar, né? Então, isso é um fator negativo do próprio profissional, que através do nosso método, a gente muda tanto a mente do profissional, como do paciente e do familiar, para que seja gerado energia positiva e frequência positiva para finalizar o tratamento.